Boa noite. Vamos então começar mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso que a gente realiza já há tantos anos, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus e a semana passada encerramos aquela passagem que falava sobre a família herodiana, né? A corte herodiana, do tetrarca Herodes Antipas. E agora vamos começar uma nova passagem, uma passagem icônica. Nós já vimos algumas passagens memoráveis, né? Aqui no estudo de Mateus. Essa entra pro Greatest Hits de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? As 10 mais, que é a multiplicação de pães e peixes. Olha só, um clássico, por dizer assim, né? É um clássico da tradição bíblica. Então nós vamos começar hoje, não vamos ter pressa, afinal de contas, é a multiplicação de pães e peixes, né? Vamos lentamente, calmamente, pacientemente, a gente vai vendo versículo por versículo, para extrair o máximo da essencialidade espiritual dessa passagem, que é sublime. Ela é simplesmente... Bom, todas as passagens do Evangelho são sublimes, né? Parece um eufemismo meu. Mas tem algumas que... Em todas, Jesus estava muito bom. Mas em algumas ele estava fora da curva, né? Fora do próprio padrão. E essa é uma delas. Então hoje nós vamos começar no capítulo 14, versículo 13, com a narrativa de Mateus dizendo o seguinte: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar ermo, em particular. As turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé, a partir das cidades. Vamos ler novamente. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar ermo, em particular. As turmas, ao ouvirem, o seguiram a pé a partir das cidades. Bom, essa passagem vai exigir primeiro um comentário de natureza geográfica, né, sobre a geografia do local, do lago, para a gente entender quem estava saindo de onde. Vai exigir uma retomada da passagem anterior, para a gente poder também situar o porquê que Jesus se deslocou. E em seguida vai exigir uma introdução minha, falando um pouquinho de algumas experiências pessoais que vão ajudar quem está acompanhando o estudo a entender por que eu tomei essa direção, a escolha interpretativa que eu fiz. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, quando o versículo começa a dizer assim, que Jesus ouviu alguma coisa, né? Ouvindo isso, ele se retirou dali. Vamos tentar lembrar o que é que Jesus tinha ouvido antes? Na passagem anterior. Vocês se lembram? O que ele tinha ouvido? A morte de João Batista. Né? Legal, a linguagem gestual aqui é ótima. A dona Joana Malta fez assim. Então é isso aí. O João Batista, ó. Cruz credo. Então é exatamente isso. Ele tinha tido a notícia dos discípulos de João Batista de que o primo tinha desencarnado. E daquela maneira brutal. Nós já vimos também, em alguns comentários que eu fiz aqui, mesmo a gente não estudando o Evangelho de João especificamente, mas eu já mencionei a passagem de Lázaro, sobre a tristeza de Jesus, a tristeza solidária de Jesus com a família de Lázaro em Betânia. Jesus chora com o desencarne de Lázaro. Então, certamente, o que ele fez com o desencarne de João Batista foi chorar. Em solidariedade com a dor dos seus discípulos, dos seus amigos, né? Em solidariedade com a queda moral de Herodes. Então, isso também fazia Jesus se entristecer. Não é só o fato de João Batista ter desencarnado, é a maneira como ele desencarnou.
isso que deixava Jesus triste. Foi um homicídio. Se houve um homicídio, tinha um assassino na história. E a existência desse assassinato fazia Jesus sofrer. Então, ao ouvir isso, essa péssima notícia, essa notícia triste, essa notícia lamentável, o que Jesus faz? Ó, ele sobe num barco, possivelmente sozinho, uma passagem não cita ninguém acompanhando ele, e procura um lugar ermo. Agora entra, depois da contextualização ou recontextualização, entra o nosso comentário geográfico. Né? O Lago de Genezaré é um lago muito grande. Se não me falha a memória, de uma margem da sua margem ocidental até a sua margem oriental, que já é Síria, né, ali nas colinas de Golã, nós estamos falando de mais ou menos 15 quilômetros de extensão. Então, é um mar da Galileia. É um mar por sentido figurado, né? Na verdade, é um lago, mas se chamava de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou ainda Mar da Galileia. E em torno desse lago surgiram muitas aldeias, muitas cidades pequenininhas, né? O Éder conhece lá, né, Éder? Conheceu lá também? Então tem várias aldeiazinhas, né? Várias cidadezinhas que viviam da pesca e do comércio do peixe que era seco, salgado, né? E comercializado nas feiras. Então, eram muitas cidades e todas muito próximas. Então, você saía de uma cidade a pé, de uma aldeiazinha a pé, e chegava na aldeia vizinha em 1 hora de caminhada, 40 minutos de caminhada. Né? Por isso que todo mundo conhecia todo mundo. Por isso que Jesus saía em peregrinação e aí ele ia para Dalmanuta, ele ia para Magdala, ele ia para Tiberíades, ele ia para Cafarnaum, voltava para Cafarnaum, ia por aí assim, né? Betânia. Então ele ia rodeando em torno do lago. Ele sai com o barco e não vai para outra cidade. Ele deixa Cafarnaum, onde possivelmente ele recebeu a notícia da morte de João, e ele não vai para outra cidade. Ele sai, procura um lugar ermo. O que é um lugar ermo? Um lugar deserto. É um lugar onde não tem outras pessoas. Ele queria ficar sozinho. O que ele queria fazer no lugar sozinho vai ser o estudo de hoje. Né? Mas não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos só entender o contexto. Mas a notícia corre, porque ficava todo mundo de olho nele, né? De tocaia lá, vigiando onde é que o mestre foi. Na hora que eles percebem que ele pega o barco e parte para uma outra margem, uma margem solitária, onde não tivesse aldeia, onde não tivesse multidão, a turma vai atrás. Então, por isso que o final do versículo menciona que as pessoas, a turba, começou a se deslocar para o lugar para onde ele foi, não de barco. Elas começaram a fazer isso a partir da cidade, ou seja, olha só qual que é a cena. Saía de uma cidade, ia para a próxima cidade e passava, Jesus está indo para a margem oriental, ele está indo para... E aí seguia ali mais uma turma para a próxima cidade. Vamos junto que ele vai ficar sozinho, ele deve fazer algum milagre, vai fazer uma pregação. E assim, de cidade em cidade, a multidão foi engrossando, entendeu? Circundando ou circulando o lago. Para encontrar com Jesus na outra margem, enquanto ele fazia a travessia sozinho, de barco, em direção a esse lugar ermo. Se ele acaba conseguindo ficar sozinho ou não, não é a questão. Ao que parece, não foi possível. Porque quando ele chega na outra margem, já tem uma turma lá esperando ele. Que deu a volta no entorno do lago e foi encontrar com ele lá. Essa não é a questão. O que vai valer aqui é o gesto, o ato de Jesus. De deixar um grupo, querer ficar sozinho, buscar um lugar ermo.
após uma notícia triste. Isso é que importa. É isso que nós vamos discutir. Tá bom? Então, a expressão, né, que nós vamos deslocar do versículo, retirar do versículo para comentar e analisar é lugar ermo. Lugar ermo. Tem muita simbologia por trás desse versículo. Começa pelo fato de que o evangelista faz questão de mencionar que as pessoas foram se deslocando para encontrar com Jesus nesse lugar ermo a pé. Você precisava mencionar isso? Tanto faz. Se foi a cavalo, de jumentinho, se, né? De ultraleve, se chama um carro de aplicativo, não importa. Mas ele menciona, ele faz questão de mencionar, elas foram a pé, movimentando os pés. Então, se por um lado existe uma localidade física e um deslocamento físico que não nos interessa também, que só fica ali na primeira camada, a mais superficial do entendimento do versículo, existe também um lugar psíquico e, portanto, para chegar nesse lugar psíquico, existe uma movimentação psíquica para se chegar nesse lugar. Jesus, destro na arte de se movimentar até esse lugar psíquico que é ermo, vai de barco. O barco representa a movimentação mental, o pensamento em movimento. O barco nas águas é o pensamento avançando. Ele simplesmente pensa e lá está. Agora, a turba precisa primeiro alcançar Jesus. E para alcançar Jesus, não basta simplesmente querer estar psiquicamente onde Jesus estava. Ela precisa movimentar as forças do sentimento, as forças do coração, os impulsos, né, mais primeiros da emotividade. Os pés. Tem que ir a pé. Entendeu? Mas o que é um lugar ermo? Você pode até procurar um jardim, um bosque, né, uma praça, um sítio, né, Dona Joana? Um sítio bonito, lá no Morro Alto. Sentar debaixo de uma árvore, querer ficar sozinho, é gostoso. Mas isso é um deslocamento puramente físico. Se for bom, se rolar, de você lá chorar, sabe? Lavar a alma com choro gostoso. Ai, que choro bom. Tem um choro que é gostoso, né? Ai, você fica até leve quando acaba de chorar. Rezar. Se acontecer, não é por causa do lugar físico. Não é. Pode até ajudar. Mas, sobretudo, é porque você conseguiu promover um deslocamento, uma movimentação para um lugar que não está fora, que está dentro. Esse lugar ermo, esse lugar solitário, esse lugar em que você pode ficar sozinho e em paz, ele é íntimo. E aqui entra o ponto em que eu disse que eu ia precisar recorrer a algumas experiências pessoais para justificar o entendimento que a gente vai dar para a expressão lugar ermo. Em 2017, eu já mencionei isso aqui umas 1000 vezes, normalmente é a tendência nossa, né? Falar muito de coisas que nos marcaram muito, né? Eu vivi uma enfermidade ortopédica, um problema de coluna gravíssimo, cheguei a parar de andar, tive que ser operado. E aí eu sofria muita dor porque eu tive uma hérnia de disco, mas o disco pegou ali o nervo ciático e esfolou a bainha do nervo, sabe?
Então eu ficava tendo uns choques assim na perna, uma coisa terrível. Nem morfina, adesivo de Restive, né, de morfina no braço, não resolvia a dor. E aí um amigo meu, muito querido, um amigo, irmão, Reinaldo Fulim, lá de Uberlândia, lá do Centro Espírita Joana d'Arc, ele me presenteou com um Zafu. O que é um Zafu? A Adriana Mello deve saber o que é um Zafu. O Zafu é uma almofadinha delicadamente, artesanalmente costurada, que serve para você se sentar na posição de lótus e praticar o chamado Zazen, a meditação sentada, do Zen budismo, né, de uma vertente do budismo japonês. Né? E o Reinaldo, meu amigo, que já conhecia um templo budista, né, ele é espírita e conhecia o templo budista lá em Uberlândia, me introduziu à prática do Zazen, da meditação. Né, a meditação da respiração consciente, né? Do autocontrole do fluxo de pensamentos e coisa e tal, para me ajudar no processo de dor. E me ajudou muito a meditação. Muito, 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 porque eu já não tinha mais recurso medicamentoso. Já tinha feito 2 bloqueios na coluna, bloqueios anestésicos, estava indo para o terceiro, né? E não tinha outra solução para a dor, a não ser a prece e a meditação. Só que tem um detalhe, é lógico que a prece estava acima de tudo, mas eu não conseguia acalmar meu pensamento para rezar. Já aconteceu com vocês? De você estar tão angustiado, tão aflito, tão agitado internamente que você não consegue rezar? Se rezar é mecânico, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Já aconteceu? Sabe o que acontece? É que a meditação, o processo, a postura meditativa, né? É uma postura, é uma posição que a mente assume e que deve preceder a prece. Entenderam? Primeiro você precisa acalmar o pensamento, você precisa educar, disciplinar o pensamento, para em seguida poder alçar voo na respiração, na oração. É tipo o avião taxiando na pista. Né? Eu detesto ter que dar esse exemplo, porque eu já falei sobre a minha dificuldade kármica com este artefato, né, voador. Mas o avião, antes de pegar aquela reta lá, engatar aquela primeira e... O que ele fica fazendo dentro da pizza? Da pizza? Gordo é foda, é um ato falho. O que ele fica fazendo dentro da pista? Ele fica taxiando, ele fica movimentando. Não é assim? Aí depois que ele se movimenta e toma a posição ideal e recebe o ok da torre, aí ele decola. O processo meditativo antecede a prece como essa movimentação do avião antes da decolagem. A prece é a decolagem. Entendeu? Ah, Luiz, o que faz? Bom, há várias técnicas, há aquelas né, que seguem a linha mais da sabedoria dos antigos Brahmanes, né, que vem lá dos Vedas, né, tradição milenar dos yogis, aquela linha mais indiana. Né? Existe agora mindfulness, né, uma versão mais contemporânea. Tem a tradição zen budista, a meditação que eu pratico é a meditação sentadinho no zafu. 1000 formas de meditar. Mas fundamental. Você pode, por exemplo, procurar no YouTube, né, nossa Cíntia, tem meditação guiada. Tem muita gente que ajuda. Ah, tem dificuldade. Vai no YouTube lá, mas passa de 5 minutos, não, senão também é muita ociosidade. 5 minutinhos, tá? Você vai aprender a prestar atenção na respiração, prestar atenção no fluxo do pensamento, vai entender que não tem como você, né, você abolir o pensamento, deixar de pensar e deixar de existir. Mas tem como você educá-lo. O pensamento chega, você acolhe o pensamento e fala, agora vai embora, não fica não. Como a onda do mar, né? A onda vem,
depois ela se recolhe. O pensamento tem que ter esse fluxo. Quando você aprende a serenar a mente dessa forma, você prepara a casa mental, né? Eu vou dar um outro exemplo. É como se fosse um processo oblativo, né? Você tinha um ritual na antiguidade para você entrar no templo, na área interna do templo. Você tinha que se purificar, você tinha que lavar as mãos, lavar os pés. Não é assim? Antes de você adentrar o templo. E a gente já viu essas questões todas aí na liturgia do Templo de Jerusalém, né? Existe um templo interno. A oração se dá nesse templo interno. Mas você precisa antes fazer esse processo de purificação da casa mental. Senão você não consegue decolar. Senão a sua prece, ó, vai estar com a barriguinha colada no chão, rastejando. Ela não verticaliza. Fiz esse comentário breve por conta da primeira indicação de leitura que eu vou trazer para vocês hoje sobre o chamado lugar ermo. E isso tá, gente, na produção de Allan Kardec, hein? Na Revista Espírita. Lá na Revista Espírita do ano 11º, em novembro de 1862, tem uma mensagem de um espírito que assinou com o nome de Decurson. O nome da mensagem é O Verdadeiro Recolhimento. Então, o que Jesus ia fazer ali era um processo de recolhimento. Esse recolhimento é ir para o lugar ermo da própria intimidade. E aí o Decurson, esse autor, através de um médium da Sociedade Parisiense, ele vai comentar esse processo de recolhimento ali na casa, ali no grupo. Olha, o primeiro grupo, um grupo presidido por Allan Kardec, hein? O que sobra pra gente? Olha o que ele vai dizer primeiro. Se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas sessões durante a leitura de vossas preces, não só ficaríeis tocados, mas envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, está bem longe de aproximar-se dos espíritos. Gente, quando eu li o início dessa mensagem, eu fiquei meio zonzo, eu falei assim, mas que é isso? O Decurson já chegou assim, né? Com os cravos da chuteira, véio. Que ignorância é essa, né? Porque basicamente ele falou assim, olha, quando vai abrir a reunião do centro, só quem está rezando mesmo é os espíritos. Porque o resto, os encarnados, no máximo estão fazendo é silêncio. Eita! Olha o que ele está falando. Ele falou, ó, se vocês pudessem ver o recolhimento, a atitude psíquica, a concentração dos espíritos, vocês não só iam ficar encantados, mas também envergonhados, porque vocês não fazem isso. O que vocês fazem é silêncio. Mas é um silêncio externo. É um silêncio externo, é fora. É um silêncio vocal. Por dentro, não há silêncio. Intimamente, não há silêncio. E não tem um centro espírita nesse Brasil de meu Deus, nem vou falar os de fora do país, que não tem uma tal de uma plaquinha escrita. Silêncio é prece. Ou silêncio é prece. Isso é problemático. Nem sempre silêncio é prece, nem sempre silêncio vem acompanhado de prece. Somente se esse silêncio for um silêncio mental. Um silêncio psíquico. E aí o Decurson ele diz mais. Olha o que ele diz em seguida. Vossa matéria observa o silêncio. Certamente dizer o contrário seria vos injuriar.
Mas o vosso espírito tagarela, não observa e perturba nesse instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Enquanto a boca fecha, né? Enquanto a gente fecha a matraquinha aqui, ó, o pensamento fica assim, blá, 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 blá. Muito pensamento. O outro tá lá, amados irmãos, aqui reunidos em nome de Jesus. E a gente, não, será que eu desliguei o fogo antes de sair? O outro, nossa senhora, sabe, eu tenho que lavar o carro. O outro, nossa senhora, meu Deus, a conta do telefone ficou alta. Milhões de pensamentos. Por isso que a meditação é um processo, né? Tem gente que acha que meditação é esvaziar o pensamento. Eu lembro que em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu fiz uma palestra, não foi isso, Éder? Sobre meditação, né? Fiz uma palestra pro pessoal de Santa Maria sobre isso. Tem gente que acha que é esvaziar o pensamento e não pensar em nada. Não existe, isso é impossível. Não é isso. É que a gente pensa milhares, milhões, talvez, de pensamentos no decorrer de 5 minutos. É muito pensamento. A gente precisa pôr em fila indiana, sabe? É assim, a sua multidão mental pode ser a porta das Americanas no Black Friday, sabe? Quando abre a porta do Magazine Luiza no Black Friday, que povão. Pode ser isso. Ou pode ser, opa, vou organizar a coisa aqui, todo mundo em fila, mãozinha para trás, do menor para o maior. E nem na pré-escola, né, dona Tatiana? Ó, do menor para o maior, todo mundo em fila, mãozinha para trás. Ou então, todo mundo dando a mão. Meditar isso. Aí, quando você organiza as milhões de vozes mentais, uma de cada vez, você cria um clima de silêncio mental. E é esse clima de silêncio mental que vai te permitir verdadeiramente procurar um lugar ermo na casa mental, o lugar mais solitário, sem a multidão de vozes te dizendo isso, aquilo, e lá você fazer o processo de projeção psíquica, que é a prece. Quando você alça voo, quando você se lança no espaço. E aí o céu não é o limite, né? Quanto mais sentimento e mais recolhimento, mais alto você sobe. Tá? Vamos então agora para o livro Fonte Viva, do Emmanuel, no capítulo 147. Chama Refugia-te em Paz, essa lição. Tem um detalhe. Quando vocês forem estudar, procurando comentários, né, teológicos do Emmanuel sobre as lições, né, nem sempre você vai encontrar especificamente um comentário do Emmanuel para aquele versículo. Mas se você tiver a referência cruzada daquele versículo, você pode encontrar um comentário dele para um versículo parecido em outro evangelho. Então, quem tem, por exemplo, a tradução da FEB, pensa em Mateus, capítulo 14, né? Vai começar a passagem. Aí vem assim, Marcos, Lucas, João e outras referências. É que aquela passagem, ela aparece também em Marcos, em Lucas, em João. E aí essa mesma passagem, ela aparece em Marcos. Lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 31, o evangelista diz assim, diz-lhes, vinde vós mesmos para um lugar ermo em particular e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Ah, Luiz, mas aí dá uma diferençazinha de narrativa. Sim, por quê? O Evangelho de Marcos é um evangelho mais comprometido com a sequência cronológica dos fatos. Possivelmente são as memórias de Pedro. Então, Pedro foi lembrando. Ele fez isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Mateus não tem esse compromisso. Mateus está mais preocupado com o sentido didático, pedagógico de cada
evento. Então, ele não tem esse compromisso com o fidedigno, né? O igualzinho acontecer. Ele não tem esse compromisso. Então, pode ser que Jesus tenha falado, ele mesmo tenha convidado a multidão. Ó, tô indo para um lugar solitário para fazer uma oração. Vocês querem vir comigo? Mas tem que ficar quietinho. Ou então, quando ele chegou na outra margem, ele encontrou o povão lá. Aí fazer o quê, né? Aí falou, ó, tá, já que vocês estão aqui, então vamos ficar quietinho e venham comigo para a gente orar, fazer uma prece. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo de Marcos é essa parte aqui. Eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Você acorda, pega o carro, vai para o serviço, você volta na hora do almoço, você chega, almoça, pega o carro, sai de novo, vai para o serviço, volta do serviço, vai na padaria, sai da padaria, vai na farmácia, sai da farmácia, vai no posto de gasolina, depois volta para casa, aí depois arruma, sai com a família, vai jantar fora, depois volta. Você vai, volta, vai e volta, se movimenta, e serviço, e lazer, e serviço, e lazer, e não acha tempo para se recolher, a serenar a casa mental e se projetar espiritualmente através de uma prece. Não acha tempo. Corre dos nossos dias. Olha que hoje nós temos carro para andar mais rápido. Temos fast food para comer mais rápido. Temos telefone para comunicar mais rápido. Temos toda uma tecnologia para tudo ser mais rápido. E, no entanto, falta tempo. Não tem tempo para fazer essa pausa, esse break, sabe? Para dar um tempo, né? Tem uma música do Beto Guedes com o Ronaldo Bastos, chama A Página do Relâmpago Elétrico. E lá na letra o Ronaldo Bastos fala assim: parar o coração do planeta, de fazer a Terra parar de girar e fazer um minuto de paz. Para dar o tempo de prestar atenção nas coisas. Olha que coisa bonita. Parar tudo. Para prestar atenção nas coisas, prestar atenção em si mesmo e fazer um minuto que seja, de paz íntima. A gente tem que ter a dinâmica da vida na rédea curta. O cotidiano da gente, a vida da gente, não pode ser uma carruagem desgovernada, não. Sabe aquelas que o cocheiro perdeu a rédea? O carruagem vai para onde o cavalo doido quiser. Não pode ser isso, não. A gente tem que ter a rédea na mão. Agora eu vou parar. Aí não entra no internet banking para olhar o saldo. Aí não entra no Facebook para olhar as postagens. Aí para. Vai para o fundo do quintal, vai para a varanda, vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai para qualquer lugar onde você senta, ou deita, ou fica em pé, ou caminha, mas com a mente deslocada da loucura em que se tornou a vida contemporânea. Fora dessa vida contemporânea. Procura o lugar íntimo, onde haja condições mínimas para uma prece digna, uma prece decente, uma prece de qualidade. Não é aquela prece corrida, não. Sabe? Só para cumprir tabela, não. Uma prece, uma oração. Ou um diálogo íntimo, né? Como aquele do Santo Agostinho, em que você se propõe questões, reflete sobre elas,
Ou uma memória saudável, lembrar de uma coisa boa. Desloca o pensamento para um lugar ermo no passado, um lugar ermo que te traga benefício. Não é lembrar de coisa negativa, não. Lembra de uma coisa boa. Lembrar o dia do parto do meu filho. Oh, coisa boa na hora que puseram no meu peito, né? Eu, por exemplo, não sabia o que fazer com aquela coisa e que aquilo. Mas foi o momento mais maravilhoso da minha vida, né? Parar, lembrar daquele momento é transportar-se de barco para um lugar ermo que te coloque de novo no eixo. Ó, aí o Emmanuel vai comentar isso dizendo assim: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Nunca precisamos tanto entrar nesse barco com Jesus ou acompanhar ele a pé, dentro das possibilidades de cada um, né? E ir para esse lugar de calmaria psíquica. Nunca precisamos fazer tanto isso. Sabe por quê, gente? Eu vou dar um bom motivo. Porque senão nós vamos ficar doidos. Então nós vamos enlouquecer. E eu não estou falando daquela loucura patológica, diagnosticada, indexada pela OMS, não. Né? As patologias psiquiátricas. Não estou falando disso. É uma outra coisa, é mais complexo. Eu estou falando de uma loucura metafórica, figurativa, né? Que é essa insanidade social de quem cuida de tudo menos de si e menos do próximo. Cuida de coisas. Coisas. É a coisificação da vida, né? É o carro, é o chão, é o teto, é a parede, é a roupa, é o calçado, é o celular. Tudo merece da gente manutenção e atenção. Tenho que consertar a televisão, tenho que encher o armário, tenho que levar o carro para revisão. Mas nunca a gente para fazer uma revisão e uma manutenção da estrutura, do mecanismo psíquico. Esse a gente vai levando nas coxas, de barriga. Até que emperra a máquina. Até que um dia você surta. Perde a razão, perde o equilíbrio. E nesse momento você perde o amigo, você perde a esposa, você perde o filho. Você perde a si mesmo. Por isso Emmanuel acrescenta: todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Porque aqui nós vamos antecipar um pouco a passagem, né? O que na passagem vai acontecer lá naquele lugar ermo? O quê? Falei para vocês hoje no começo da reunião. Essa é a passagem da multiplicação de pães e peixes. Então, no final das contas, o que vai se dar é um grande banquete. Jesus vai alimentar as pessoas. Só é possível ser alimentado por Jesus, ou só é possível que Jesus promova o seu grande milagre, pegue os nossos parcos recursos espirituais e os multiplique, se eu me dispuser a ir até um lugar ermo na companhia dele. E hoje vivemos um dia em que as pessoas não têm tempo para parar e comer arroz com feijão, não tem tempo para parar para comer. Come de pé! Come de pé, com prato na mão, não mastiga. 33 vezes eu aprendi isso com a minha avó. É isso mesmo, Tatiana? Tá furado. Mas quanto mais, melhor. Então tá bom, tá bom.
Mastigar, a gente não mastiga, a gente só engole. Se a gente não tem tempo para comer uma coisa saudável, para preparar um alimento, não estou querendo criar problema econômico para as redes, né, os aplicativos de entrega de alimento, não. Mas o tempo inteiro é comida pronta, você não tem tempo para fazer um arrozinho fresquinho. Minha avó, não é Tânia? A minha avó Nilza, que vocês conheceram bem, ela fala assim, eu acho um absurdo uma pessoa dizer que tem preguiça de fazer um arroz, é tão fácil. Um arrozinho fresco, caseiro. Por que que não faz? Sabe por que que não faz? Porque exige tempo, pausa. Não estou falando de comida física, eu estou usando a comida material para falar de alimento espiritual. Quem não tem tempo para parar para comer com calma, para mastigar com serenidade, não vai ter tempo para fazer uma oração. Não vai ter tempo para escutar uma música do Tim Vanessa. Não vai ter tempo para ler o livro Morro Alto. Muito bom, viu, gente? Tá chegando o 2, viu? Nós esquecemos do 2, não, vai. Tá chegando, tá? É que a pandemia atrasou um pouco os esquemas. Então não vai ter tempo para ler um livro, escutar uma música, conversar com o filho. Às vezes um bate-papo com o filho pode ser o lugar ermo que você está precisando visitar. Porque tem dia que a gente está agitado e o filho está calmo. Ou o contrário, né? Conversar com os pais. Continua Emmanuel. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza onde repouses de cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo para a sua vida. É possível que você não encontre. Aqui, por exemplo, a gente tem a casa de Antusa. Quem já visitou a casa de Antusa? Que delícia, né? Ali a entrada. Tem umas mangueiras, um jardim. Eu adorava ir na casa de Antusa. Tem tempo que não vou, né? Mas eu ia lá para tomar passe, mas eu gostava de sentar debaixo da mangueira com um livrinho espírita. Eu dava essa pausa. Ali eu lia um livro espírita. Depois eu ia, tomava meu passe, escutava a preleção evangélica antes do passe. Lá é gostoso, né? Você senta-se na fila, no banco, para tomar passe, e fica um companheiro lendo o evangelho e falando do evangelho, enquanto você espera a vez. Não é assim? Lá? Às vezes você não vai poder fazer isso. Se o horário de trabalho profissional não te permite isso. Os compromissos domésticos em casa não te permitem isso. Mas existe a possibilidade de você dar essa pausa intimamente. E é ela que interessa. É você voltar para o templo íntimo. Essa é a casa espírita que a gente deve mais venerar. Porque essa está de portas abertas sempre, com ou sem pandemia. E às vezes os companheiros vão no templo de pedra, de tijolo, mas nunca adentram o templo íntimo. Aí fazem barulho dentro do templo físico. Barulho mental. Bom, avançamos agora. Aliás, avançamos, não, tem mais um trechinho, olha, da lição anterior. Eu já estava pulando ela aqui no meu roteirozinho, na minha colinha. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. O templo à parte dentro da tua alma. O centro espírita mais importante que eu tenho que frequentar diariamente.
Às vezes o templo físico, o centro espírita físico, eu vou 1, 2, 3 vezes na semana. Agora, esse templo da alma, eu tenho que ir pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. O ideal é mais. Mas pelo menos antes de dormir, né? Ou na hora que acorda. A minha mãe gosta na hora de acordar, né? Ela acorda, eu brinco, eu falo, ela vai lá para um cômodozinho onde ela faz as costurinhas dela. Ela vai para lá, né, mãe? Ela vai para lá, se recolhe lá. Se eu chego muito cedo na casa dela, ela vem lá do fundo do jardim, eu já sei que ela estava no cômodozinho dela. Tava ali rezando pelos netos. Já sei o que ela tá fazendo ali. Ela tá recolhida no templo da alma. E aí sim, no livro Pão Nosso, capítulo 34, lugar deserto. Isso aqui, o Emmanuel usa esse título, mas é equivalente a lugar ermo, tá? Lugar deserto, lugar ermo, lugar inóspito, tanto faz. E nessa lição, ele vai comentar o mesmo versículo anterior que a gente viu, de Marcos, do capítulo 6. Mas ele começa dizendo assim: indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Vocês imaginem só, tem aquela passagem que Hilário Silva narra de Eurípides se desdobrando, né? Assim, em projeção astral, ele se desdobra do corpo, se emancipa do corpo, vai, sobe, 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 sobe até uma esfera, uma campina verdejante, e lá ele encontra com Jesus, e lá ele dialoga com Jesus. A gente fica tão fixo, né? Tão aprisionado à imagem que a gente não consegue aprender o sentido. Isso que aconteceu com Eurípides pode acontecer com a gente psiquicamente a hora que a gente quiser. Porque assim que eu adentrar o meu templo íntimo, quem vai estar sentadinho num banco lá, falando: bom dia, meu filho. Boa tarde, meu filho. Boa noite, meu filho. Estava aqui te esperando, no lugar ermo, no lugar deserto. Tem tempo que você não aparece, meu filho. E como eu sou bairrista e quero imaginar um Cristo interno mineiro, ele ainda vai falar assim: senta aqui, vamos comer um cadinho de pão de queijo, tomar um golinho de café quentinho, vamos prosear um pouco. Agora, o Cristo interno do Éder vai dizer: mas bate, andaste sumido? Venha tomar um chimas comigo? Pode ter o seu Cristo interno, porque o Cristo que nós estamos falando aqui não é a personalidade ou o espírito Jesus de Nazaré. Nós estamos falando da condição crística que em nós um dia vai desabrochar como uma bela flor. E então seremos também um Cristo ungido. Esse Cristo, ele já está aqui internamente no templo interior. Eu preciso fazer essas visitas periódicas e me aconchegar nos braços desse Cristo interno. Lá onde reside a melhor ideia, o melhor sentimento, a melhor emoção, o melhor pensamento, a melhor palavra. E voltar de lá, submergir e depois emergir, renovado, batizado. Esse é o mergulho da água. Esse é o batismo de João Batista. É quando eu mergulho no oceano profundo da minha intimidade e volto de lá refeito.
renovado, fortalecido. Daí o Emmanuel continuar comentando assim: de modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos, no templo secreto da alma. O Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Todo carnaval eu participava de um encontro de jovens, encontro de internato, né? A gente fazia imersão. Eu conhecia a senhora, minha esposa, né? Num desses encontros de carnaval. Né? Ela era uma linda jovem espírita que lá estava e eu era o orador, né? Eu ia fazer palestra no encontro. Mas eu sempre que o pessoal me convidava para palestra, eu ia fazer a palestra, dava a oficina e tal, mas eu gostava de ficar imerso junto com a moçada, sabe? Fiz isso anos, com a Juju, inclusive, né? E eu me lembro que o pessoal falava assim, né? O encontro era o EMEG, Encontro Mocidade e Juventudes, né? Tem aqui no Triângulo Mineiro, no Centro-Oeste de Minas. E aí eu lembro que a moçada falava assim: agora a gente volta para casa e ficamos um tempo sob o efeito EMEG. Eles chamavam de efeito EMEG. O que era isso? Na hora da despedida, né? No último dia de carnaval, na hora da despedida, era um chororô danado, todo mundo chorava, rezava, cantava, emocionava, abraçava, trocava telefone e ia para casa. E aí os meninos ficavam sob o efeito dessa boa vibração, desse período de imersão, né, de introspecção. Acordava com música espírita, tomava café junto, assistia palestra o dia inteiro. Ficava aí um tempo, 1, 2, 3 semanas. E aí todo mundo dizia que depois, lógico, aquele clima, aquele perfume de espiritualidade ia se dissipando. Quando dava já, né, março, abril, já tinha sumido. E aí, quando esse clima desaparecia, os meninos relatavam que eles começavam a ficar espiritualmente exaustos, fatigados. Aí vinha vestibular, né? Brigava com o namorado, brigava com os pais. Quando chegava no final do ano, estavam espiritualmente em frangalhos. Aí vinha um novo encontro de carnaval no início do ano seguinte, e ali 3, 4 dias de imersão. E aí, quando eles relatavam isso para mim, o que eu dizia para eles era: faça o seu EMEG, o seu encontro de jovens íntimo, uma vez por dia. Se o EMEG físico, se o encontro de jovens físico, né? Aí tem nos vários estados, tem a Comeb, né, em Belo Horizonte, tem, acho que é MESP que chama no estado de São Paulo, vários lugares. Se esse encontro físico dura 2, 3, 4 dias, o encontro psíquico, o recolhimento, a introspecção psíquica, ela pode durar 1 minuto, 2 minutos, mas todo dia. Basta que você pause a atividade, né? Vai estudar, moçada, né? Oriente os seus filhos, seus netos. Vai estudar para o concurso, para o vestibular. Mas antes de começar, faz isso. Aqui no Mildin, por exemplo, né? Eu fazia isso já quando a gente se reunia antes da pandemia, né? Fisicamente aqui. Eu faço isso também. Eu venho aqui pro quarto antes, alguns minutos. Medito, né? Faço um trabalho com a respiração, desacelero o batimento cardíaco, faço a minha prece pessoal, depois conto com vocês, a gente canta,
harmoniza, depois fazemos a prece conjunta. Eu recomendo que vocês façam isso também para participar da reunião. Ah, é porque eu vou falar, vou conduzir o estudo, só eu que faço. Não. Não entra numa reunião espírita agitado, não, gente. Até o culto doméstico. A gente está lá vendo a novela Império. O comendador vai morrer. Aí desliga a televisão. Vamos orar, irmãozinhos. Não, não é assim. Não é assim. Né? O culto é às 9 horas da noite. Desliga a televisão às 8h30. Já fica ali. Põe uma música calma, música clássica, uma música. Né? Ou então vai para o quintal, fica contemplando as estrelas, respira. O Chico, meu filho, antes de dormir, a gente faz isso todo dia, a Juju sabe disso. Ele não dorme sem a leiturinha, né? Eu tenho que fazer a leiturinha para ele, de um livrinho espírita. Livrinho infantil, né? Ele só entende as imagens, mas eu vou contando a historinha para ele. Só que antes da leiturinha, a gente faz a meditação. Eu, ele e a Popó. Popó é a galinha pintadinha de pelúcia dele. Vocês precisam ver que bonitinha a Popó. Ela cruza as perninhas. Aí eu falo, Chico, calma. Ele, calma, papai. Aí eu respira. Aí ele faz assim. Aí depois que a gente respira, aí eu começo a contar a historinha. Aí na hora que eu leio a última página da historinha, ele fala, papai, mimi. Aí ele deita e dorme. A gente tem que fazer isso antes da reunião espírita, sendo eu palestrante ou não. A gente tem que fazer isso antes do culto doméstico no lar. E se num dia não tem culto, se não tem reunião espírita, eu faço isso para dormir. Faço isso para ler. Faço isso para estudar. Ah, vou preparar para um concurso, vou estudar para o vestibular. Faço isso antes. Faço uma meditação de 5 minutinhos, uma prece de 30 segundinhos. Em seguida, vou estudar. Faço isso antes de entrar para o trabalho. Chego no trabalho, passo o ponto, sento na minha mesa, fico em silêncio um minutinho, faço uma prece mental, em seguida eu começo a trabalhar. Entenderam? É isso que o Emmanuel está dizendo. E ele acrescenta dizendo assim, olha, os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Não espera chegar um encontro de carnaval, não espera chegar o seminário, o congresso espírita para isso, não. Olha o que o Emmanuel está dizendo, inventaram até os mosteiros, os templos, os lugares de retiro. Mas a gente não precisa ficar tão dependente de uma pausa física para que a pausa mental aconteça. E ele continua. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. E aí nós estamos falando de vigia. A vigília ela é importante, né? Porque olha só no Horto das Oliveiras o que acontece. Jesus busca o lugar à parte para se preparar para o momento da crucificação. Ele convida para participar desse processo de recolhimento 3 discípulos. E o que que os 3 fazem lá? Dormem. Meditação não é relaxamento, tá bom? Se você quer relaxar, vai para a piscina da sua casa, do condomínio, do clube e boia. Aí você fica relaxando, né? Pede pro esposo, para a esposa fazer uma massagem nas costas.
põe o pezinho na água quente, aí você relaxa. Meditação é vigília, é alma desperta e pensamento centrado. Entenderam? É isso que Jesus foi fazer no Horto das Oliveiras. Ele não foi lá relaxar. Deixa eu dar uma relaxada que amanhã eu vou me pregar na cruz. Não. Ele foi lá, primeiro, acalmar-se. Nós estamos projetando também sentimentos humanos em Jesus, mas vocês me perdoem, imperfeição da minha capacidade de esclarecimento, né, gente? Eu não sei definir o que é que Jesus sentia naquele momento. Estou fazendo de conta que ele foi acalmar. É o que eu faria. É o que eu fiz quando fui tirar a carteira de motorista, mas sei lá, não tem nada a ver com o que Jesus sentia lá. O fato é que ele foi. E chegando lá, ele orou. Está relatado, ele fez a prece dele. Os outros não. Os outros se distraíram. A gente se distrai muito fácil, né? A minha avó, eu achava engraçado, né? A minha avó era uma leitora compulsiva, era um negócio inacreditável, né? E ela não só lia, ela cobrava da gente leitura. Já leu tal livro, né? Ela chegava para falar para mim, você já leu tal livro? Aí eu falei, já, avó. Ela, só uma vez? Eu fazia assim, né? E aí eu lembro que a Juliana estava lendo Boa Nova, acho que era Boa Nova, né? Aí ela sempre perguntava, já terminou Boa Nova, Juliana? A Juliana, dona Luísa, nos últimos dias eu antes de dormir vou ler, acabo dormindo. Ela, dormindo? A Juliana, porque eu deito, pego o livro e faço a leitura e durmo. Pego no sono. Aí minha avó falou, mas você lê deitada? Dona. Então você reza deitada também? Dona Nilza. Aí minha avó falou pra ela assim, mas engraçado, com o seu chefe lá da faculdade, você não conversa deitado, né? Vai conversar com Cristo deitado? Não, postura. Uma postura de reverência, de respeito, é com Cristo. Então, daí a vigília. Daí a vigília. Então, a pessoa ronca no trabalho de desobsessão, dorme durante os trabalhos na palestra, é porque eu desprendi do corpo. Não, é porque você se desconcentrou. Eu estou muito cansado. Né? O que Jesus falou para Pedro? Então não pudestes orar comigo nem por um momento? Resiste. Vigília. E acrescenta. Aliás, acrescenta não, aí a gente acrescenta mais uma leitura do Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, capítulo 168. Na meditação, olha o título. Na meditação. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Aí é o versículo seguinte em Marcos, né? E o Emmanuel diz assim, doem-te os pés nas recapitulações dolorosas? Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas? Tens o coração atormentado. Então, olha que incrível. O Emmanuel, ele costura a metáfora com a expressão que ele quer abordar, né? Porque ele começa a dizer assim, então seus pés estão doendo? Imagina, você caminhou o dia inteiro, foi procurar um negócio no centro da cidade. Eu sou do tempo que eu gosto de centro da cidade. Tem hora que eu não tenho muita paciência com shopping, não. Tem a turma do shopping também. Andou o tempo inteiro no shopping. Quando você chega em casa, os seus pés estão cansados. Não é? Você tira o sapato e tá em, às vezes, um calo lá em carne viva. Não é? A unha encravada machucou tudo e o pé tá doendo. Quando o pensamento rodopia muito, quando o pensamento vai e vem, o coração fica igual o nosso pé, porque é o sentimento. Fica machucado,
Ficar lembrando de coisa ruim, ou imaginando coisa ruim que nem aconteceu, machuca o coração. Aí o nosso coração fica maltratado que nem os nossos pés quando a gente anda demais. Por isso o Emmanuel fala assim, tens o coração atormentado. E o que a gente faz com os pés? Você não dá uma pausa neles ou você continua andando dentro de casa? Não. Você tira o sapato, tira a meia, põe o pezinho na salmoura, ou então põe as perninhas para cima. Fica quietinho ali para oferecer condições para que os seus pés se recomponham. Não é? Por que a gente não faz a mesma coisa com o coração? Por que a gente não dá essa mesma pausa para o coração se recuperar? Tem 3 dias que eu não paro de pensar que o meu filho vai passar no vestibular e vai embora e eu vou ficar sem ele. Então tem 3 dias que o seu coração tá machucado, machucado, machucado. Para de pensar um pouco nisso, dá a pausa. Recompõe o coração. Tem 3 dias que eu não paro de pensar na resposta mal educada que a minha filha me deu. Então tem 3 dias que o seu coração fica rodopiando internamente sem parar. Não tá na hora de você pôr ele na salmoura um pouco, não. Na aguinha quente, morna, com sais, ervas aromáticas. Dá um descanso pro seu coração. Pense em outras coisas. Sai desse lugar tumultuado em que você se encontra e vai para um lugar deserto. Ficar só você e Jesus. E ter com ele um papo bom, uma conversa boa. Daí o Emmanuel comentar. É natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Que coisa linda que o Emmanuel tá... Que metáfora maravilhosa. A gente vai ficando ressequido, né? Aquele chão seco, rachado, que precisa ser regado. Quando a gente busca a prece que sobe, ela volta, trazendo, sabe o quê? Chuva. Chuva de bênçãos, de graças. E aquela chuvinha boa vai recuperar o solo do seu coração. E aí ele vai brotar pensamentos novos, vai florir sentimentos novos. E acrescenta o Emmanuel, concentra-te por alguns minutos em companhia de Jesus, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Regressarás então aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Não é isso que você quer? Recomeçar? Zerar o jogo e começar de novo? Você só consegue fazer isso se você der essa pausa mental. For para o lugar ermo na companhia de Jesus. A gente encerra hoje, então, com um poema que eu já li aqui no Mildinho algumas vezes, acho. É um poema que oh, meu Deus, estou ficando velho. O Haroldo Dutra gosta demais. Gosta desse poema, fale sempre, né? Que é da Alta de Souza. Se chama Mensagem Fraterna. Eu vou ler esse poema, que a gente tem que ter ele colado assim, na porta do guarda-roupa. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Né? Volve ao teu templo interno e abandonado. Volta, vá para o seu templo interno que você esqueceu dele, mas que está lá, de portas abertas, te esperando. E dentro dele, a figura serena e magnânima de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom? Até a semana que vem. Fiquem com Deus.